Se você tem medo ou receio de passar por uma sessão de regressão, se liga nesse vídeo, que ele foi feito todinho para você, e eu vou quebrar todas as crenças limitantes relacionadas a esse assunto que é tão polêmico, né, pessoal? Tarô e Astrologia na Prática, com Roberta Sá. Antes de mais nada, eu sou Roberta Sá, sou terapeuta holística parapsicóloga, trabalho com hipnose clínica, terapia de regressão a vivências passadas, sou astróloga e também taróloga, e nós vamos aqui agora falar sobre esse assunto que eu, assim, gente, eu tinha que gravar esse vídeo para vocês, porque eu fiz recentemente uma pesquisa lá no meu Instagram, perguntando se as pessoas já tinham passado por uma sessão de regressão, e se elas não tinham passado, eu perguntei o porquê, né, o motivo. 50% das pessoas falaram que sim e 50% que não. E a maior parte delas disseram que tem muito medo. E foi batata, como as crenças que elas colocaram ali, né, os motivos pelo qual elas nunca tinham feito uma sessão de regressão, não tinham muito a ver com a técnica, né? São informações que a gente vem recebendo ao longo da nossa vida, que as pessoas simplesmente escutam e repetem, e se tornam ali crenças limitantes, né? Que a gente vai, nós, né, parapsicólogos, temos que quebrar uma por uma e mostrar o outro lado, né, da terapia, o quão é maravilhoso, o quão pode ser libertador para você essa sessão de regressão, tá? Então eu vou falar aqui, vou trazer 4 motivos principais, foram que as pessoas pontuaram lá na minha pesquisa do Instagram, e eu vou começar com um que eu escuto, assim, gente, muito, e eu mesma tinha essa crença limitante. A pessoa colocou assim, ela tem medo de não voltar. Bom, então, vamos do início, né? A terapia de regressão a vivências passadas, né, que antes era chamada de terapia de regressão a vidas passadas, agora é vivência. Por quê? Porque não necessariamente você vai regredir para uma vida passada. Né? Tem gente que nem acredita em reencarnações. A gente pode regredir nesta vida, no útero da nossa mãe, como criança, em alguma fase da infância, onde a nossa memória ficou reprimida, onde a gente não tem acesso a lembranças, a memórias, tá? Ela é feita, na verdade, a técnica, através da hipnose. Tá bom, gente? A hipnose controlada, num ambiente controlado, a hipnose clínica, que é uma técnica nada mais, nada menos, onde você relaxa a um nível de onda alfa cerebral. Só para vocês saberem, aqui no nosso estado de consciência, eu falando aqui com vocês, a gente está na onda beta, tá? E durante a hipnose, você fica relaxado, super relaxado, mas você não dorme. Então, você tem ainda consciência. Você fica consciente o tempo todo. Você fica, na verdade, num estado de atenção focada. E a consciência periférica, ela fica reduzida. Né? E você fica, na verdade, com uma capacidade maior de resposta a sugestões. Então, aqui a gente vai derrubar o primeiro mito. Se você fica em estado de consciência mais relaxado, você não bloqueia a sua consciência. Então, como é que você pode ir para algum lugar? E se você não vai para algum lugar, você não tem como não voltar. Tenho medo de não voltar. Voltar de onde, se você não vai? O que acontece na regressão, em estado de hipnose, né, de relaxamento profundo, é uma expansão da memória, que nós chamamos de hipermnésia. Então, você tem ali acesso às memórias armazenadas no seu inconsciente. Então, nós temos a consciência como se fosse uma ilha, e em volta a gente tem o inconsciente, é como se fosse o grande oceano. E geralmente os processos de cura acontecem dessa forma. A gente acessa o que estava escondido, quando você não conseguia acessar, inacessível, o seu inconsciente, traz para a consciência. É dessa forma que a gente faz. E aí você tem acesso às memórias que estavam lá armazenadas. É como se fosse um gravador perfeito, onde ali você tem eventos traumáticos ou esquecidos que ficaram retidos como uma forma de proteção. É uma forma de proteção do seu cérebro. Então, a regressão ela vai abrir o baú para que a gente possa curar. Não tem como você não voltar. Você fica desligado do lado externo, concentrado, num estado de concentração máxima, mas você tem acesso aos seus sentimentos e sensações. Primeiro mito derrubado. E daí, pegando o gancho, a gente já vai falar da segunda crença limitante. Medo de reviver traumas. Para explicar esse assunto, nós vamos considerar, né, que quando a gente exclui o fator crítico da mente consciente, nós permitimos que conteúdos emocionais venham à tona. E daí a gente acessa esses conteúdos, essas emoções, relacionadas àquela época específica,
que pode ser dessa vida mesmo, não necessariamente, né? E daí você vai acessar esses conteúdos que estão fora do seu foco consciente para que você possa tratar emoções reprimidas, padrões de comportamento destrutivos, traumas que foram silenciados. E olha que maravilhoso, você vai poder curar esse trauma, essas emoções, esses comportamentos que hoje te trazem um tipo de sofrimento. E para que você entre nesse estado e se cure, você precisa entrar na frequência daquele trauma. Você precisa entrar em contato com a origem dele. E aí, como é que a gente trabalha, gente? Tudo de uma forma controlada e terapêutica. É um ambiente seguro, como eu já falei, nós somos treinados para isso. A gente leva o esgotamento do sintoma que esse trauma te traz. É como se fosse um processo de catarse mesmo, tá? Você precisa esgotar todo o sentimento que foi gerado naquele trauma. Então, gente, eu entendo que esse medo de reviver o trauma, ele não é nenhum obstáculo ao processo, né? Ele é uma proteção natural do seu cérebro. É perfeitamente normal ter medo. O seu cérebro ele está tentando te proteger de uma dor que você já conhece. Daí ele fala assim: para que você vai viver essa dor de novo? Eu quero ficar aqui nesse estado, eu quero me poupar. Eu quero poupar energia. Isso mostra que você tem um forte instinto de preservação, tá? E se você ainda não se convenceu, né, eu vou te ajudar mais. Vamos lá. Pensa, o trauma que você não quer entrar em contato, que você não revisita, ele pode estar controlando as suas emoções, as suas reações no presente. Então, pensa, você pode reviver esse trauma, revisitar esse trauma de uma forma controlada e terapêutica. E aí você vai ter a possibilidade de transformar essa ferida aberta numa cicatriz. Você pode cicatrizar. Algo que fez parte da sua história, mas que não vai doer mais. Não é que você vai esquecer, sua memória não vai ser apagada, mas não vai te doer mais. Você vai conseguir conviver com aquilo de uma forma saudável. Bom, vamos agora para a terceira crença limitante, que colocaram na minha pesquisa, que é a seguinte: não se deve mexer em algumas coisas. Bom, na verdade, aí também a gente tem mais uma forma que mostra o mecanismo de defesa do nosso cérebro, né, onde a pessoa sente que aquele conteúdo é como uma viga de sustentação. Que se você tira aquela viga, né, como um prédio, por exemplo, ele pode vir todo à tona, ele pode cair. Dito isso, vamos refletir sobre o seguinte: o que significa não mexer? Muitas pessoas elas acreditam que ao não falar, ou ao não pensar, ou ao não viver algo, que aquilo vai ficar parado. Eu não estou aqui entrando em contato, então tá tudo bem. Não, gente, está lá dentro, armazenado, e está te doendo. Você não sabe, mas está te doendo. É como se fosse um vazamento de gás atrás de uma parede fechada, tá? Você não vê aquele vazamento, mas você gasta uma energia enorme tentando não acender fósforos, evitando entrar naquele cômodo, ou até pode sentir aí um cansaço inexplicável, permanecendo aí numa barreira erguida por 24 horas por dia. Então, ao não querer entrar em contato com aquele trauma, você acha que está se protegendo, mas ele está lá como um vazamento de gás. E aí, nesse pensamento, a gente tem que o corpo fala o que a boca cala. Frequentemente, o que a gente não mexe, não traz à tona na nossa memória, acaba saindo pelo corpo na forma de ansiedade crônica, muitas das vezes, insônia, tensões musculares e doenças psicossomáticas. A maior parte das doenças a gente sabe que são psicossomáticas, gente, estão incluídas com as emoções. E aí, você vai escolher tratar direto na causa raiz e se curar de vez daquilo, do sintoma, né, gerado, ou você vai continuar escondendo embaixo do tapete? Né, tem que pensar. Então, tem coisas que a gente precisa mexer, sim, de uma maneira controlada e terapêutica, mas para que aquilo não te doa nunca mais. E aí, para terminar, vamos trazer aqui o último motivo citado, que eu não sei por quê, mas eu receio. Eu não sei porque eu nunca fiz uma sessão de regressão, mas eu tenho medo. A pessoa nem sabe por quê, mas ela tem medo. E essa é uma situação muito comum, tá? Muito comum escutar isso, e que ela exemplifica que o medo, ele não tem um nome ou um motivo lógico. Ele costuma ser uma resposta direta
do sistema nervoso algo que ele percebe como uma invasão ou perda de controle. É isso, o nosso cérebro ele quer controlar a todo o momento. A nossa mente consciente, ela quer controlar a gente o tempo inteiro. Aqui eu vejo nitidamente como se a pessoa tivesse medo do desconhecido, do que ela vai se confrontar. É como se houvesse um vigia na porta da sua mente, e ele não te diz o que está aguardando lá dentro, mas ele apenas barra a entrada. Porque o trabalho dele é manter aquele estado atual, que embora possa ser doloroso, é seguro, porque já é conhecido. Quantas barreiras que a gente impõe para que a gente não cure nossos traumas, nossas emoções reprimidas, nossos padrões repetitivos, a dor, né, que causa alguma vivência passada. E aí eu te pergunto, como é que você se sente agora, após as minhas respostas? Eu convido você a transformar esse receio em curiosidade e permita-se atravessar essa barreira que o seu cérebro impõe. Descobrindo que, ao mergulhar com segurança na sua própria história, no seu próprio inconsciente, você não vai estar perdendo o controle, mas finalmente você vai poder retomar o poder sobre a sua própria vida, o poder da sua própria paz, tendo acesso à paz, trazendo um conforto para você, emoções equilibradas, harmonia para a sua vida. E aí você poderia me perguntar, para que mais que eu posso fazer essa técnica, né? Para que mais eu posso fazer regressão? E aí eu trouxe algumas aplicações práticas aqui para você, tá? A gente pode tratar estresse, fobias, compulsões. A gente pode tratar a pessoa que não tem autoconfiança. A gente pode fazer indução de sono. A gente pode tratar relacionamentos dolorosos com muita dor, relacionamentos tóxicos. Podemos trabalhar na harmonia conjugal, na harmonia familiar, doenças psicossomáticas, dores físicas também, problemas sexuais. E principalmente, gente, no autoconhecimento. É mais uma técnica de acesso ao autoconhecimento. E por aqui eu fico agradecendo a paciência de vocês por terem assistido esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, além dessas que eu trouxe as principais, tá? As principais crenças limitantes que as pessoas me colocaram, por quê? Que nunca tinham feito uma sessão de regressão, não iriam fazer. Mas se você tiver mais alguma dúvida, você me manda aí no privado. Vou colocar na descrição desse vídeo meu Instagram para que vocês possam seguir. E depois vocês comentem o que vocês acharam, se você já passou por alguma sessão de regressão, qual foi a sua experiência, e a gente pode trocar algumas figurinhas, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.